Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Diogo, de Filosofia, e hoje eu vou tratar de um tema sobre filosofia ainda, filosofia moral, que é o tema da liberdade dos valores. Eu vou só recapitular o último vídeo, nessa série de vídeos para filosofia do segundo ano. Então, no último vídeo a gente viu uma introdução à ética e moral, e a gente trabalhou rapidamente o que eram os juízos de realidade, que são aqueles que falam de coisas que existem propriamente, e juízos de valor, que são aqueles que trazem um sentimento de atração ou repulsa. E são juízos de valor que a gente vai se concentrar a partir de agora. E aí depois a gente passou a discutir um pouco sobre o que são valores, viu que era axiologia, teoria dos valores, viu que moral era um conjunto de regras e que ética é a reflexão sobre esse conjunto de regras. E agora sim podemos partir para o tema da aula de hoje. Então, novamente, tema da aula de hoje, liberdade e valores. Antes de começar sobre propriamente esse tema, ainda é necessário caracterizar um pouco a moral do seu ponto de vista histórico e social. A moral ela possui um caráter histórico e social. Quando a gente nasce, já existe uma moral já constituída. Essa moral constituída que existe, por exemplo, na linguagem, que já existe antes mesmo da gente nascer. Então, quando você nasceu, a língua portuguesa já existia. E aí você teve que, aos poucos, ir aprendendo a língua portuguesa. Agora, se depois de alguns anos de você aprender a língua portuguesa, você inventa novas palavras ou você faz poesia com a língua portuguesa, isso já é algo que vai depender da sua criatividade. Mas você não pode escolher qual foi a língua que você ia aprender a falar no começo da sua vida. Isso que já seria propriamente moral constituída. Vamos dar um outro exemplo de moral também enquanto conjunto de regras. As leis de trânsito. As leis de trânsito seriam um exemplo de uma moral. Só que as normas morais ou a moralidade, elas variam conforme o espaço e o tempo. Então, nós, por exemplo, temos algumas normas morais aqui no Brasil e algumas regras gerais que são diferentes das regras lá do Japão. Então, algumas leis que existem aqui no Brasil não existem em outros lugares do Brasil, como na Arábia e nos Estados Unidos. Então, essa variação que a gente percebe se deve ao fato de que a moral ela varia de espaço para espaço, né? Além disso, também, algumas leis que existem hoje no Brasil, algumas regras, não existiam há 300 anos atrás no Brasil. Então, há 300 anos atrás no Brasil, a gente tinha a escravidão. Era permitida a escravidão. Hoje em dia, a escravidão já não é mais permitida. Dessa forma, a moralidade também é algo que varia no tempo. Ou seja, a moralidade, as normas morais, elas variam no espaço e no tempo. E agora sim, vamos começar a estudar o tema, que é um tema dentro da moral muito importante, que é da liberdade, juntamente com outro tema, que é o tema do dever. A gente vai começar falando o seguinte: apesar de ser um conjunto de regras, a moral requer a livre e consciente aceitação das normas. A moral precisa que você tenha a livre e consciente aceitação das regras que foram estabelecidas, porque senão não é um ato moral propriamente, um ato moral autônomo. Mas você só está fazendo aquilo por obrigação externa. Então, se, por exemplo, um escravo, a mando de uma outra pessoa, vai e mata alguém, esse escravo não fez aquele ato por livre e consciente vontade. Tá? Então, nesse caso, e é o que a gente vai ver mais à frente, o escravo ele não tem responsabilidade sobre aquilo. O indivíduo que pensa apenas em si próprio destrói a moral. Já seria uma outra face. Né? Então, ou seja, para haver moral, precisa ter uma livre e consciente aceitação das normas. Isso não significa que dentro da moralidade será permitido que o sujeito pense apenas nele próprio. Por quê? Porque se ele pensar apenas nele mesmo, ele vai destruir a moral. Então, eu estou aqui, existe uma fila para o lanche, existe uma fila para você comprar comida. Eu estou com muita fome, eu vou pensar apenas em mim mesmo, eu vou furar a fila. Se todo mundo pensar dessa forma, não vai ter fila. Ou seja, o indivíduo que pensa apenas nele mesmo, ele destrói uma coletividade, destrói a moral. Liberdade é, então, escolher de forma consciente
Muitas vezes a gente tem a ideia de que liberdade é você fazer o que você quer, na hora que você quer. Não é bem assim, desse ponto de vista moral. Liberdade é liberdade de escolha. Ou seja, liberdade é você escolher algo conscientemente e não fazer aquilo que se tem desejo. Por quê? Porque vontade e liberdade são diferentes de desejo. Liberdade não é fazer aquilo que você quer porque você, por exemplo, está com fome. Então, eu estou com fome e eu vou furar a fila porque eu quero furar a fila e porque eu tenho liberdade para isso. Não. Quando você fura a fila devido à sua fome, você não está sendo livre. Você está sendo escravo da sua fome. Você só está sendo livre propriamente quando você usa a sua consciência. Quando você usa a sua razão. Desse ponto de vista aqui que a gente está trabalhando hoje. Liberdade é, nesse sentido, dever. Então, liberdade é você colocar uma lei para você mesmo. É você não furar o sinal vermelho lá do trânsito, porque você sabe que você deve permanecer parado no sinal vermelho. Por quê? Porque caso você possa fazer isso, você possa furar o sinal vermelho, então outras pessoas vão poder furar o sinal vermelho também. Isso vai se tornar uma regra, isso pode se tornar uma regra para todo mundo. E não ficaria uma situação legal se todo mundo furasse o sinal vermelho. Né? Poderiam ter vários acidentes e você mesmo estaria correndo risco de vida se isso fosse uma regra, se não tivesse sinal, tá? Sinal de trânsito. O sinal de trânsito ele é colocado em um lugar que é necessário ter sinal de trânsito. O ato moral autônomo pressupõe, ao mesmo tempo, dever e liberdade. Então, é o exemplo do escravo que estava falando agora há pouco. Ele não é autônomo, então ele não tem liberdade, ele não faz as coisas de forma moral. Tá? Quando a gente vai trabalhar moralidade, a gente precisa ter pessoas livres para terem a consciência de escolha que elas estão fazendo sobre determinada situação. Outro tema muito interessante sobre liberdade, valores e moral é a ideia de compromisso moral. E aí a gente chega à responsabilidade. O que é responsabilidade? Muito simples, a princípio, da forma que a gente vai trabalhar aqui. Responsabilidade vem da palavra responder. Então, o que é responsabilidade? É você poder responder pelos seus próprios atos. Então, novamente, o exemplo do escravo. O escravo ele não é responsável. Por quê? Porque quem responde pelos atos do escravo não é o escravo. Quem responde pelos atos do escravo é o patrão dele, é o dono dele. Quem responde pelos atos de um menor de idade não é o menor de idade. O menor de idade não é responsável por si próprio. Então, uma criança, se ela cometer alguma infração, quem vai responder são os pais. Os pais são os responsáveis. Entendem? Por que os pais são responsáveis? Porque é eles que vão responder pelos atos da criança. Então, responsabilidade é responder. Responder pelo quê? Pelos seus próprios atos. E agora, outro tema que a gente chega discutindo os valores, entre eles a liberdade, é a ideia se os valores são relativos ou absolutos. Né? A gente vai ter as duas coisas. O que são os valores relativos? São aqueles subjetivos, aqueles individuais. Tá? Ou seja, aqueles que dependem, se a gente for estender um pouco, aqueles que dependem de cada cultura. Mas, principalmente, os valores relativos são aqueles que variam de mim para você que está aí assistindo. Ou, se a gente for pensar em termos maiores, seriam a variação de cultura que tem para um brasileiro e para um francês. Tá? Então, isso são valores relativos. O contrário disso são os valores absolutos. Os valores absolutos são aqueles objetivos universais, que valem não apenas para o Brasil, não apenas para você que está assistindo, mas sim valem para todo mundo. Isso são valores absolutos. Dentro do contexto que a gente vive agora, a gente pode discutir um pouco um outro tema que está encaixado um pouco com essa discussão de se os valores são relativos ou absolutos, que é a ideia do contexto democrático em que a gente vive. Então, se é uma democracia, é claro que existe uma diversidade de posições éticas. Então, existe uma certa relatividade dos valores. Mas não significa dizer que você vai poder fazer absolutamente qualquer coisa. Exemplo de algo que você não pode fazer: barbárie, atos de barbárie, atos de pura animalidade. Então, no contexto democrático em que a gente vive, existe o respeito às diversas posições éticas, mas também não são tolerados os atos de barbárie. Né? Então, finalizando a aula de hoje, a gente estudou um pouco sobre a ideia de liberdade e dos valores,
Começando por um caráter histórico e social da moral, depois a gente passou para a discussão sobre dever e liberdade, vendo que liberdade não é desejo, liberdade é você ter consciência das suas ações, é você usar a sua razão. Depois a gente passou para compromisso moral, e aí a gente chega à ideia de responsabilidade, que é você poder responder pelos seus próprios atos. E aí, por último, a gente viu a discussão de se os valores são relativos ou absolutos, e tentando entender essa relatividade dos valores dentro do contexto que a gente vive atualmente, né? Que é de democracia. Até a próxima aula, então.